Bem-vindos à Semana do Enem. Essa é a aula de História. Meu nome é Valentina, eu acabei de terminar o ensino médio na ETEC Professor André Bogazian, e hoje nós daremos uma aula de História com o auxílio, com o tutor professor Davi. Professor, o senhor gostaria de se apresentar? Sim, olá pessoal, sou o professor David Guedes, sou historiador de formação e pós-graduação também. Estou aqui para auxiliar no que for possível aí nas questões e no estudo do Enem. Muito obrigada. Bom, antes de começar a aula, eu gostaria de fazer um aviso. Eu sou muito da opinião de que as aulas dentro da sala, né, elas precisam ser diferenciadas, elas precisam atrair a atenção dos alunos. E para poder tentar fazer isso, né, para poder prender a atenção de vocês aqui nessa aula de história, eu coloquei muitos memes. E todos os memes que eu coloquei, eles são de autoria do História no Paint. É uma página que tem no Facebook, também agora tem no Instagram, tem no Twitter, eles têm até podcast, que eles tentam de alguma forma colocar os assuntos de história, né, os assuntos de diversos aspectos da história dentro de memes, que muitas vezes são muito engraçadinhos. E eu coloquei eles aqui nos slides para a gente poder interpretar e tentar entender melhor o período. Então, aqui, por exemplo, nós temos memes do Bob Esponja, né? Aula de história, aí do lado algumas pessoas, aí aula de história com memes, né? E várias pessoas querendo assistir. Então, depois dá uma conferida lá na página deles para ver os outros memes. Bom, o assunto que nós vamos falar nessa aula de história, né, vai ser sobre a história do Brasil. A gente vai pegar do período imperial até a República Nova, aí, com a orientação do professor Davi. Então, começa com o período imperial, né, que é de 1822 a 1889. Ele é subdividido em três partes, que é o primeiro reinado, que é de 1822 a 1831, período regencial de 1831 a 1840, e o segundo reinado, que é de 1840 a 1889. Só que antes da gente falar propriamente, né, do período imperial, a gente tem que voltar um pouquinho, voltar para 1800, quando a família portuguesa, né, a família imperial, ela vem para o Brasil fugido das tropas de Napoleão. Aqui, por exemplo, né, a gente tem o primeiro meme, né, do História no Paint. Tem essa mulher que ela está em cima da geladeira, né? Ela representa a família real portuguesa e a geladeira seria o Brasil. E aí tem uma pessoa batendo nela que seria o Napoleão. Que é exatamente isso, né? A família portuguesa ela vem para o Brasil, né? Ela vem se apoiando no Brasil para poder fugir das tropas napoleônicas. Então, o primeiro reinado, né, novamente de 1822 a 1831. Em 1820, iniciou-se em Portugal a Revolução Liberal do Porto, que ela foi muito... Senhor? Desculpe interromper. Acho que foi um lápis que passou aí que a família real portuguesa veio para o Brasil em 1800. Foi 1808, tá? Isso, 1808. Obrigada, professor. Então, em 1820, né, iniciou em Portugal a Revolução Liberal do Porto, que ela foi mal vista pela colônia brasileira. Isso porque ela, de certa forma, limitava a liberdade econômica do Brasil. Então, ela causou um certo atrito, né, entre a colônia e a metrópole. E Dom João IV, ele retorna para Portugal e deixa o trono para o seu filho, que é o Dom Pedro I. Essa ação, né, ela marca a presença aí da independência do Brasil em 1822, que teve então uma monarquia constitucional. E o governo Dom Pedro I ele não foi muito satisfatório. Em 1831, o Dom Pedro I ele renuncia ao trono e passa o poder para o seu filho, que é o Dom Pedro II. Valê, você colocou ali Dom João IV, é Dom João VI, tá? Então, no primeiro reinado, né, de 1822 a 1831, a gente tem algumas características, né? As relações entre Portugal e a colônia brasileira, elas estavam muito afetadas. Isso por causa da Revolução Liberal do Porto, que ela foi um documento que limitava a abertura, né, a liberdade econômica do Brasil.
Então, Dom João VI, ele retorna para Portugal e deixa o trono para o seu filho, que é o Dom Pedro I. Isso marca, né, a independência do Brasil em 1822, que teve então uma monarquia constitucional. Só que o governo de Dom Pedro I não foi muito satisfatório. Então, em 1831, Dom Pedro I ele renuncia ao trono e passa o poder para o seu filho, que é o Dom Pedro II. Com relação ao Enem, essa informação que você passou que o Dom Pedro proclama a nossa independência e o Brasil vira uma monarquia, o Enem costuma deixar bem... o Enem e outros vestibulares costumam enfatizar o fato do Brasil ter se tornado uma monarquia, ao passo que todos os nossos vizinhos se transformaram em república, né? Então, o Brasil foi o único país aqui da América do Sul que, depois de independente, virou uma monarquia. E isso tem que ser frisado para os alunos, que isso garantiu como posso dizer assim, a manutenção do território brasileiro, ao contrário dos nossos vizinhos, que se fragmentaram em vários países, né? Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai, etc. O Brasil, um dos motivos dele ter se mantido unificado, o seu território, foi o fato de ter sido uma monarquia, a presença de um único governante como o Dom Pedro, que era português, apesar de ter proclamado nossa independência, fez com que o Brasil mantivesse a sua integridade territorial. Certo, muito obrigada, professor. Então, aqui explicando o meme, né? A gente tem aqui o Brasil, né? O Dom Pedro I ele está dando o grito de independência, o Brasil está feliz, tá? O resto do mundo surpreso, e Portugal, né, ali parece não ter gostado muito da situação. Em seguida, nós temos o período regencial, né, que é de 1831 a 1840. Nesse período, né, as características é que, né, como a gente lembra, o Dom Pedro I ele deixou o trono para o Dom Pedro II, que na época tinha apenas 5 anos, ele era muito novo, ele não podia assumir. Então, o Brasil passou por uma série de sucessivas regências, por isso, período regencial. Como era um momento de muita instabilidade política, houveram diversas revoltas aqui no território. Entre elas, teve a cabanagem, que foi uma revolta influenciada pela Revolução Francesa, que ocorreu onde hoje é o Pará, no Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia. A Guerra dos Farrapos, que ela foi motivada pela insatisfação das elites do Rio Grande do Sul. Revolta dos Males, que foi uma revolta de africanos escravizados em Salvador, na Bahia. Revolta da Sabina, que foi de caráter separatista, também na Bahia. E a Balaiada, que ocorreu no Maranhão. Aqui nós temos, né, o Dom Pedro em cima de um aviãozinho, né, representando que ele vai assumir o poder com apenas 15 anos de idade. Ele vai ser o imperador do Brasil com apenas 15 anos de idade. E aí, no segundo reinado, que é o último período da Era Imperial, que é de 1840 a 1889, nessa época, os conservadores passaram a apoiar a antecipação da maioridade do Dom Pedro II para dar fim a essas revoltas que a gente citou no slide anterior. Então, eles dão o que a gente chama de golpe da maioridade, onde o Dom Pedro II, com apenas 15 anos, ele foi coroado em 23 de julho de 1840. Nessa época, o principal produto que estava sendo exportado aqui no Brasil era o açúcar, e ele foi substituído pelo café. Aqui na imagem, né, nós temos o Dom Pedro II assumindo aos 15 anos de idade, né, uma criança praticamente, e depois um spoiler do que vai acontecer, o Dom Pedro II, com 64 anos, sendo expulso do Brasil depois do golpe republicano. E aí, por fim, né, as últimas características do segundo reinado, é nessa época também que a Inglaterra estava passando pela Revolução Industrial, né? Estava se tornando um país capitalista. E, bom, eles de fato queriam queriam que todos os seus aliados fossem seus compradores, né? O Brasil não poderia ser diferente. Então, eles estavam fazendo pressão no Brasil para que o Brasil liberasse seus escravos, né, abolisse a escravidão, e então pudesse ser, de fato, um país consumista, né, um país capitalista. Isso causou muita insatisfação nos fazendeiros, né? A escravidão, ela, de fato, foi abolida em 1888, e os fazendeiros não gostaram nada disso, porque eles se sentiram injustiçados, até porque eles não foram indenizados, eles sentiram que isso não era uma coisa certa. E para poder suprir a mão de obra escrava, incentivou-se muito a imigração europeia. Isso porque os fazendeiros, muitas vezes, eles se negavam a contratar, né, a pagar um salário para os seus escravos, porque há um segundo atrás eles eram sua propriedade.
Então, incentivou-se muito a imigração europeia. Valentina, só para reforçar uma coisa, é que o Brasil, acho, não sei se você chegou a falar, acho que sim, foi o último país aqui do Ocidente a abolir a escravidão, né? O Dom Pedro II, o imperador, ele era particularmente muito contrário à escravidão, mas como você falou, baseada no café, né? Era altamente dependente do trabalho escravo. Então, assim, ele foi uma pessoa que sabia que não podia acabar com a escravidão de uma vez, e eu já vi questões, eu estava até separando algumas aqui, que falam sobre as leis intermediárias, né? Aí antes de 1888. Não sei se você vai falar mais para frente. Não, pode falar. Não, não é para decorá-las, né? É só para ter uma ideia de que nós tivemos aí a proibição do tráfico, depois a lei do ventre livre, onde as crianças que nasciam de mães escravas já não eram mais escravas, né? A lei dos sexagenários, que a partir dos 60 e poucos anos, os escravos não eram mais escravos, né? Isso era uma tentativa do Dom Pedro ir acabando paulatinamente com a escravidão, até que a princesa Isabel veio com a Lei Áurea de 1888 e acabou com ela, como você bem disse, né, de uma vez, sem nenhuma indenização, e foi como os historiadores dizem, né, o golpe de misericórdia na própria monarquia, tá? Então, só para deixar bem claro que isso aí costuma ser essa abolição gradativa, mas que acabou abruptamente com a Lei Áurea, ela costuma cair bastante para o pessoal ficar atento ao estudar. Não decorar as datas das leis, mas esse processo. Era isso. Sim, muito obrigada. Nada. E é importante também, que acho que até o professor Davi falou um pouco, que a gente pode ver na imagem, é que a gente tem a ideia que, né, a princesa Isabel foi a salvadora da pátria, ela assinou embaixo, mas é que, como a gente pode ver aqui, né, ela está empurrando um caminhão que já estava sendo empurrado. Então, na verdade, ela só assinou o papel, a função dela foi, de fato, assinar. A abolição ela realmente aconteceu pela pressão inglesa e os movimentos abolicionistas, que eles muito pouco tinham a ver com de fato, empatia, né, com entender que, na verdade, o escravo era um ser humano. Na verdade, eles estavam muito mais relacionados com interesse. Isso, Valentina, a questão da pressão inglesa, né? Lembrando que a Inglaterra, nessa época, era os Estados Unidos de hoje, né? A maior potência econômica, eles estavam aí no auge do processo da Revolução Industrial, então, eles pressionaram pelo fim da escravidão, não por, né, como você bem disse, humanidade, né? Era muito, claro, que tinham pessoas que pensavam nesse ponto, mas a boa parte da pressão inglesa era mais para que esses escravos fossem libertados para se tornarem consumidores de uma nação que dominava a exportação de mercadorias para o Brasil e estava no auge da Revolução Industrial. Isso também é muito questionado também. Em seguida, né, a gente tem mais um meme retratando a abolição da escravatura. É até um pouco triste, né? Tem os negros eles vendo que de fato uma série de leis é, sido tinham sido feitas, né, para poder tirar eles daquela situação, mas aí quando eles se deparam, né, eles se encontraram numa outra situação muito crítica, que foi depois da lei não ter o que comer, não receber indenização, né, não ter onde morar, não ter trabalho, né, porque como eu falei, muitas vezes os fazendeiros se recusavam a contratar essas pessoas e aí, por consequência, ser marginalizado. Foi nessa mesma época que também ocorreu a Guerra do Paraguai, ela foi de 1864 a 1870. De forma geral, o conflito ele foi causado por uma invasão do Paraguai no território brasileiro, com o objetivo de atacar a Argentina. E apesar da Guerra do Paraguai ter tido consequências catastróficas para o Paraguai, para o Brasil ela teve alguns pontos interessantes, né, que foi a profissionalização do Exército Brasileiro e ela também contou com uma vitória para o Brasil. Em contrapartida, né, a Guerra do Paraguai matou 3/4 da população paraguaia, né, em sua maioria os homens, e é exatamente isso que a imagem vai representar, né, o Brasil Império, o Uruguai e a Argentina, e esse feito sobre o Paraguai. Para aprofundar os estudos, eu gostaria de indicar um documentário que eu assisti faz pouco tempo, e é muito interessante, chama Guerras do Brasil.doc. Ele está disponível na Netflix. E, se eu não me engano, o primeiro episódio já fala sobre a Guerra do Paraguai, e ele vai aí contar sobre todas as características, o que levou de fato a guerra acontecer e quais foram as consequências e o desfecho da guerra.
Além disso, ele também tem várias outras guerras, né, guerras internas do Brasil, como a Guerra dos Canudos, a Guerra dos Farrapos, que a gente já falou aqui que a gente já falou e vai falar aqui na aula. Agora começa, né, o período republicano, né, que ele é subdividido em Primeira República, de 1889 a 1930, o governo provisório e constitucional de Vargas, que é de 1930 a 1937, Estado Novo, que é de 37 a 45, né, que pegou aí a Segunda Guerra, Quarta República, de 45 a 64, ditadura militar, de 64 a 85, e a Nova República, que começou em 85, e está presente até agora. Uma coisa, esse meme aqui ele vai retratar o que o professor Davi falou no começo da aula, que né, tem aqui as repúblicas, né, sentadas todas conversando, que é o resto da América do Sul, e o Brasil Império, a única monarquia depois de alcançar sua independência. A Primeira República, ou a República Velha, né, ela vai ser depois chamada de República Velha, ela começou em 1889 e terminou em 1930. Alguma das suas características, né, ela foi proclamada república após um golpe militar em 1889 e ela estabeleceu-se uma nova Constituição em 1891. Assim como a gente viu no começo, aqui também tinha uma instabilidade política e isso gerou diversas revoltas. Entre elas, a gente tem a Guerra dos Canudos, que ocorreu na comunidade de Canudos, por isso o nome, né, na Bahia, por descontentamentos sociais, como crise econômica e fortes secas. Tem a Guerra do Contestado, que ela ocorreu em Santa Catarina e Paraná, com o objetivo de lutar pela população pobre e menos favorecida, e a Revolta da Armada, que ocorreu por causa do fechamento do Congresso pelo presidente Teodoro Fonseca. E outra característica também são as oligarquias que se fortaleceram no governo, mas a Revolta de 1930 ela vai mudar esse cenário. Aqui no meme, né, a gente tem o Thanos, ele é a República Velha, e ele está se fortalecendo aí com as esferas, e cada esfera vai representar uma característica da República Velha. A primeira é a política do café com leite, que ela foi alternância de poder entre Minas Gerais e São Paulo, né? O poder ele é político, oligarquias, né? Que é o poder centrado na mão de poucas pessoas, muitas vezes uma família ou um partido político, coronelismo, que é o poder na mão dos coronéis, clientelismo, que é a troca de bens ou serviço por poder político, ou seja, mais ou menos a compra de voto, e o voto cabresto, que é também a compra de votos, só que ela está relacionada com o abuso de poder. Em seguida, né, a Era Vargas, o governo provisório, ele é de 30 a 37. Em 1930, então, Getúlio Vargas ele derrota o Washington Luiz e ele dá início, então, à Era Vargas. E em 1934, tem a promulgação da Carta Magna, que proibia a diferença salarial que levasse em conta sexo, idade, nacionalidade ou estado civil do trabalhador. Ela foi muito importante e ela é lembrada até hoje. Aqui no meme, né, a gente tem, então, São Paulo e Minas Gerais, eles estão brigando para ver quem vai assumir o poder, a representação das oligarquias, e então chega o Getúlio Vargas, que não era nem de Minas, nem de São Paulo, e então assume o poder, né? Destrói assim, enfraquece o poder das oligarquias. O governo provisório, né, do Vargas, se me permite falar, assim, o Vargas, ele tem alguns períodos, né, por exemplo, de 30 a 34, que é o governo provisório propriamente dito, aí 34 ele é eleito presidente, de forma, como você colocou aí, pela Carta Magna, tal, de forma indireta, e ele sairia em 38, mas ele dá o golpe em 37. Então, a gente pode encontrar a divisão desse período dele também, de 30 a 34, né, no chamado, propriamente dito, governo provisório, 34 a 37, que é um governo onde ele é legítimo, né, e depois de 37 a 45, o Estado Novo, que você vai falar mais para frente, tá? Só para situar essa divisão. Obrigada. Então, agora no Estado Novo, né, de 37 a 45, como o Davi falou depois que ele dá o golpe. Nessa época, então, né, o Vargas ele fechou o Congresso, anulou a Constituição de 1891 e extinguiu o pluralismo partidário, ou seja, né, vários partidos. E ele governou por decreto-lei. Nessa mesma época aconteceu o êxodo rural e a industrialização das cidades, né? O êxodo rural é a saída das pessoas que moram nos campos
para morar nas cidades, e a industrialização das cidades ocorreu justamente por esse fato. Ocorreu um golpe, né? Esse golpe ele foi causado pelo Manifesto dos Mineiros, que aconteceu em 1943. Esse manifesto ele pedia a volta da democracia e, bom, foi dado então um golpe militar. O Vargas deixa o poder e ele inclusive deixa o poder sem oferecer resistência, mesmo tendo um certo apoio do povo, para poder preservar sua imagem. Tanto que ele vai continuar na política, só que como senador, entre o período de 1945 e 1951. Valentina, é Sim. bom também reforçar que a queda do Vargas está muito ligada também ao fim da Segunda Guerra Mundial, né? Para inserir um pouco o Brasil no mundo, né? A gente sabe que o Brasil entrou na guerra posteriormente, né? Se não me engano, em 1942, se não me falha a memória, e por muito tempo o Vargas flertou com ambos os lados da guerra, tanto o eixo, né, a Alemanha nazista e a Itália fascista, e os Estados Unidos. Aí, em troca de favores e tal, o Brasil entrou no lado dos aliados. E aí ficou aquela contradição, né? Como que o Brasil pode estar lutando contra ditaduras na Europa e viver numa própria ditadura aqui dentro, né? Como o próprio MMC explicou, que tem muitas coisas do Vargas que eram muito próximas do fascismo. Então, assim, a queda do Vargas também pode aparecer em questões do Enem, ela foi facilitada em 1945 por essa onda de democratização pós-Segunda Guerra Mundial e a contradição do Brasil ser uma ditadura que lutou contra ditaduras na Europa, tá? Obrigada. Então, exatamente, o meme vai falar exatamente sobre isso, né? O Getúlio Vargas, ele tinha inclinações fascistas, né? Ele fechou o Congresso, extinguiu o partidarismo, e, em contrapartida, inclinações esquerdistas, tanto que o Vargas, ele é lembrado, né, até hoje como o pai dos pobres. Ele, inclusive, criou a Previdência Social e a Carteira de Trabalho. Agora, a República Populista, ou a Quarta República, né, de 1945 até 1964. Essa época é uma época muito cheia, né, tem bastante coisa para falar, só que eu vou tentar passar um pouco por cima, né. O primeiro presidente que assumiu o poder foi o Eurico Gaspar Dutra, de 46 a 51, e em seguida nós temos de novo o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas ele cai, né, no Estado Novo, só que ele já volta em 51 por meio das eleições, né, o povo escolhe o Getúlio Vargas de novo. Nessa época, ele funda a Petrobras, né, com o lema "O petróleo é nosso". Só que nessa mesma época o Getúlio Vargas ele se envolveu numa série de polêmicas, principalmente por conta da intervenção do Estado na economia. Então ele foi acusado de tentar trazer a ditadura de volta e de corrupção. E o movimento antigetulista, né, que era o movimento que queria tirar o Getúlio Vargas do poder, ele passa a crescer cada vez mais. Inclusive, um dos rostos do movimento antigetulista foi o jornalista Carlos Lacerda. E uma das coisas que foi uma das ações que foram primordiais para a queda de Getúlio Vargas envolve esse Carlos Lacerda, né? Ele levou um tiro enquanto ele estava adentrando na sua casa no meio da noite. E esse tiro, no começo, ele foi muito associado ao Getúlio Vargas, né? Acharam que Getúlio Vargas tinha mandado atirarem no opositor dele. Depois descobriram que, na verdade, quem mandou atirar foi o chefe de segurança do palácio, e até hoje não se sabe de fato se o Getúlio Vargas tem ou não um pé nessa história. Mas o que aconteceu foi que isso foi uma polêmica muito grande, e o movimento antigetulista, a partir disso, começou a crescer cada vez mais, e o Getúlio Vargas, então, comete um suicídio lá no Palácio do Cadete. Nessa imagem, né, nós temos o Getúlio Vargas ali tomando um banho. Nessa época, a Petrobras já era 100% estatal, e aqui o Carlos Lacerda, né, junto com a mídia, os militares, meio que querendo dar um golpe nele, tinha a acusação dele ser comunista, só que aí tem um golpe no golpe, que foi o Getúlio Vargas ter cometido suicídio. Então, esse meme aí é muito interessante porque, como está dizendo, né, o golpe no golpe que você falou, né, o Getúlio Vargas, ele ia ser derrubado, inclusive tinha
uma rejeição popular muito grande. Ele até dizia que só saía do palácio morto, né? E foi o que aconteceu. Então, ao se suicidar, ele não apenas virou mártir, não apenas virou herói, como ele impediu que o grupo militar, né, e o grupo mais extremista ali, representado pelo Carlos Lacerda, assumisse o poder. Né? Então, os historiadores costumam dizer que o suicídio do Vargas em 1954 adiou a ditadura no Brasil por pelo menos 10 anos, já que os militares não vão desistir e vão, depois de sucessivas derrotas, só em 64 conseguir chegar ao poder. Para poder aprofundar o estudo, então, né, poder entender certinho como que aconteceu, tem um filme muito bom chamado Getúlio, ele é de 2014, ele é com o Tony Ramos, se eu não me engano, inclusive está disponível no YouTube. Ele vai contar aí os últimos momentos da trajetória do Getúlio Vargas, como que mais ou menos, né, ele viu a situação, como que aconteceu a questão do Carlos Lacerda, ele é muito interessante. Então, fica aqui a minha recomendação de filme. Dando continuidade aos presidentes, né, em sequência a gente tem o Café Filho, de 54 a 55, Carlos Luz em 55, Nereu Ramos de 55 a 56 e então, finalmente, Juscelino Kubitschek de 56 a 61. O Juscelino Kubitschek, ele foi o responsável por construir Brasília e ele também foi quem desenvolveu o plano de rodovias aqui no Brasil. Ele achava que as ferrovias eram assim, um meio de transporte atrasado. Só que hoje em dia a gente sabe que as ferrovias elas são de certa forma muito mais interessantes que as ferrovias, isso porque elas poluem menos, são muito mais rápidas, têm elas têm uma capacidade muito maior e não tem custo da gasolina, claro, né, dos combustíveis e da manutenção das estradas. O JK, né, que é o Juscelino Kubitschek, ele foi conhecido pelo desenvolvimento do plano de 50 anos em 5, né? O objetivo dele era desenvolver o Brasil em 5 anos como se tivessem passado 50. Inclusive, é isso que a imagem está retratando, né? O menino é o JK e ele está tentando pular vários degraus com um pulso só, né? Que é realmente isso, é desenvolver o Brasil sim, em 5 anos como se tivessem passado 50 anos. Valentina, permite só eu fazer uma colocação sobre essa quantidade de presidentes aí, né? Para quem tiver uma certa curiosidade, porque tantos presidentes em menos de 6, né? 6, 7 anos. No caso ali, entre 1954 e 56, nós tivemos 4 presidentes, né? Só para título de curiosidade, né? O Café Filho, ele está ali porque ele era o vice do Getúlio, ele assume com o suicídio do presidente, mas ele também é obrigado a se afastar porque ele tem problemas de saúde. Assume o Carlos Luz, que deveria ficar até o período eleitoral, só que como o Juscelino Kubitschek venceu, o Carlos Luz não queria entregar o cargo para o presidente eleito, então ele foi deposto, né, e um novo interino, Nereu Ramos, vai ficar entre 55 até entregar o cargo para o presidente eleito JK. Lembrando que essa resistência ao Juscelino era por parte daqueles que derrubaram, né, o Jânio, derrubaram o Getúlio. Não queriam porque o Juscelino ele era um getulista, né? Então eles se viram derrotados. Eles conseguiram tirar o Getúlio que se suicidou, mas não conseguiram impedir que o Juscelino, que era da mesma linha de pensamento do Getúlio, assumisse a presidência logo em seguida. E em seguida nós temos os 3 últimos presidentes da Quarta República, né? Que é o Jânio Quadros, inclusive ele é muito interessante, muito polêmico, né? O Jânio, ele foi eleito, né, ele assumiu o poder, ele causou uma série de medidas polêmicas, como o aumento do preço do pão, ele aumentou também o preço dos combustíveis, proibiu o uso de biquínis e condecorou o Che Guevara em plena Guerra Fria. Por conta de todas essas polêmicas, ele acabou renunciando, né? E, inclusive, eu vi que os historiadores consideram essa renúncia como uma tentativa falha de fazer um golpe. Inclusive, é isso que o meme está mostrando, né? Tem aqui 2 barracas, uma tá escrito Rinha de Galo e outra está escrito Pedir para Jânio Quadros não renunciar.
e essa fila de pessoas é exatamente o povo brasileiro, né? As pessoas estavam mais interessadas em outros assuntos do que de fato pedir para o Jânio Quadros não renunciar. Então, o golpe que ele tentou dar acabou não dando certo. Em seguida, nós temos o Ranieri, em 61, e o João Goulart, em 61 a 64. Algumas últimas características da Quarta República. A gente teve a continuidade da industrialização e urbanização, o desenvolvimento da democracia, né? Como a gente viu, tivemos vários presidentes. E em março de 1964, tem uma revolta das armadas que deu fim à experiência democrática. Aqui no meme, né, nós temos o João Goulart moscando em 64 e os militares, que é representado pelo cachorro, indo morder a canela dele. E então a próxima divisão é a ditadura civil-militar de 1964 a 1985. Algumas características desse período. Bom, como a gente bem sabe, né, a ditadura militar ela é marcada pela repressão e censura do governo, e mesmo tendo todo esse aspecto de opressão, a ditadura militar tinha apoio, ela tinha apoio dos grandes empresários, da classe média e até dos Estados Unidos. Nessa mesma época, não tiveram as eleições, né, representa o fim das eleições e a centralização do poder. Também tivemos o endividamento do país, a corrupção não investigada e a alta da inflação. Uma das características mais importantes e mais comentadas na ditadura militar é o AI-5, que é o ato institucional mais conhecido. Ele deu poder aos militares para perseguir, torturar e investigar os opositores sem nenhum tipo de punição ou fiscalização. E em contrapartida ao AI-5, né, no final dos anos 70, o regime ele foi flexibilizado, uma série de medidas flexíveis, né, que visavam amenizar a situação foram propostas, inclusive a lei de anistia, que ela permitia a volta dos exilados ao Brasil, deu fim à censura e liberdade aos movimentos das diretas já. Aqui no meme, né, a gente tem o carinha amarelo lá, que eu não sei o nome dele, mas ele tá representando a ditadura militar e Homer mostrando... Simpson. O Homer Homer, Simpson. né? Isso, Homer. Eu não assistia esse desenho. Mas a gente está representando a ditadura civil-militar, mostrando aí um crescimento econômico de 10% ao ano, né? Ele está mostrando isso para o resto do mundo. Só que o que estava atrás, né, que normalmente não era divulgado, era o crescimento baseado em empréstimos com juros baixos, que iriam culminar em uma inflação de 1.972% ao ano, muita desigualdade social e tortura. Valentina, eu achei muito interessante você colocar ditadura civil-militar, porque boa parte, muitos livros, inclusive, pessoas falam ditadura militar, mas a gente não pode se esquecer que houve, como você falou no começo desse slide aí, né, apoio de grandes empresários, da classe média, então houve apoio e sustentação civil, então certo, o correto é falar ditadura civil-militar. E outra coisa importante que você colocou ali, crescimento de 10% ao ano, muitas vezes nos vestibulares aparece o termo milagre econômico, né? Porque o Brasil é um país que cresceu bastante, então dava a impressão de estar vivendo um milagre, mas foi muito diferente do milagre japonês, que lá tinha bases sólidas e aqui, como você bem destacou, era baseado em empréstimos a juros baixos e que lá no final veio cobrar seu preço e foi um fator de desigualdade social que a gente vive até hoje, e também desigualdade entre as regiões, aquelas que se industrializaram mais, que é o Sul e o Sudeste, lucraram muito com essa época, enquanto as demais, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, ficaram ainda mais atrasadas no contexto da nossa economia, tá? Que até hoje a gente tem reflexos. Inclusive, eu gostaria de fazer um comentário que a hora que eu estava escrevendo ditadura civil-militar, eu coloquei civil-militar justamente porque eu lembrei da aula do senhor. Lá do fundamental, eu lembro que o senhor falou que era civil-militar porque teve sim o apoio de algumas camadas da sociedade. Obrigado. Parabéns. Obrigada. Então vamos lá, República Nova. A República Nova, né, algumas características. Nela aconteceram as primeiras eleições depois de tanto tempo, mas foram eleições indiretas. E essas eleições nomearam Tancredo Neves à presidência, só que ele morreu antes de conseguir assumir o cargo.
Então, ele foi substituído pelo vice José Sarney. Nessa mesma época, teve a convocação da Assembleia Constituinte e a reorganização da economia. Em Vou só fazer 1900... um paralelo, um parênteses, desculpa interromper assim, mas é Tudo bem. que isso também foi um golpe, né? Porque a Constituição dizia que um presidente, ou que ainda não tivesse tomado posse, ou que não tivesse no mínimo 2 anos completos de mandato, o que a Constituição dizia é que deveria haver novas eleições, mesmo indiretas. Então, José Sarney não poderia ter assumido a presidência do Brasil, mas aí eles deixaram por aí mesmo, porque o José Sarney ele era tinha trânsito livre ali entre os parlamentares, entre os antigos apoiadores da ditadura, mas a presidência do José Sarney, constitucionalmente falando, era ilegal também, era um golpe. Certo. Então, em 1989, a gente tem pela primeira vez, né, uma eleição direta. Essa eleição elegeu o Collor de Mello, né? Foi a primeira eleição depois de 25 anos, sem nenhum processo democrático, fora a eleição do Tancredo Neves. Iniciou-se, então, um governo neoliberal, né, com a privatização das estatais, diminuição dos direitos trabalhistas e a abertura do mercado. Contudo, Collor ele foi acusado de corrupção e em 1922 ele sofreu impeachment. Aqui nesse meme, né, nós temos um cachorrinho que representa o Fernando Collor e uma bolachinha que são as cadernetas de poupança dos brasileiros. E o cachorrinho, né, desesperado para poder comer o biscoito, que foi um dos motivos do impeachment do Collor, né? Ele confiscou a poupança dos brasileiros e a gente sabe, né, que mexeu com dinheiro, meu Deus do céu. Então, isso foi uma das causas do impeachment do Fernando Collor. Posso fazer só uma correçãozinha? Claro. Você colocou ali eleito em 1989, né? Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito por voto direto em 25 anos. O último presidente antes do Collor eleito por voto direto foi oh meu Deus, Jânio Quadros, tá? O Jânio Quadros ele foi eleito em 1960. Então, são 29 anos, tá? Certo, aumentou então. Eu, Obrigada. desculpa a chatice, mas é que eu tenho toque, né? Não, mas isso é importante, professor. Por favor, corrija sim. É É, importante. o Jânio Quadros foi eleito em 60, assumiu e renunciou em 61, e depois teve o golpe, nunca mais teve eleição. O Tancredo e o Sarney foram eleitos indiretamente. Então, o povo indo nas urnas votar para presidente tinha sido em 1960 e, de novo, em 1989, que dá 29 anos. E, curiosamente, os dois, nenhum dos dois que foram eleitos terminaram seu mandato. Certo. Eu vou então, inclusive, editar aqui rapidinho, porque se alguém. Vai que alguém coloca numa prova, né? É interessante que ambos renunciaram, né? O Sarney, o Jânio renunciou com uma tentativa de golpe, como você muito bem colocou, e o Collor renunciou antes que sofresse o impeachment, que era certo. Certo. Obrigada. Então, dando continuidade à República Nova, né? Algumas outras características, né? Assume então Itamar Franco. Tem a criação do Plano Real em 1994, que ele estabilizou e reformou a economia brasileira. E em 1998, Fernando Henrique Cardoso ele é eleito e ele adequou-se às pautas neoliberais, mas assim como todo governo, ele não conseguiu resolver os problemas da desigualdade. Aqui nesse meme, né, nós temos o 1994, né, a criação do Plano Real, uma coisa estruturada, forte, e conforme vai passando os anos, vai se enfraquecendo, desaparecendo ou se tornando menos presente. E eu que gosto muito de curiosidades e tal, e sempre uma vez ou outra cai alguma dessas curiosidades em vestibulares, né? O Fernando Henrique Cardoso, ele é o primeiro chefe de Estado do Brasil que, de forma a ficar mais tempo no poder, de forma democrática, desde o Dom Pedro II. Para se ter uma ideia, né? No, por exemplo, os Estados Unidos, eles sempre têm eleições desde sua independência, desde as primeiras eleições, de 4 em 4 anos, e nunca um presidente ficou um dia a mais de forma não democrática, não constitucional.
E o Brasil, depois de Dom Pedro II, que ficou 49 anos como imperador, mas de forma constitucional, né, a Constituição previa isso, só o Fernando Henrique, de 98 a 2002, 2002? 98, se não me engano, isso, a 2002, ele foi reeleito. Enfim, esse período aí, ele foi eleito em 95, tá? Ele foi eleito em 94, ele foi eleito a primeira vez, o Valentina, tá? Presidente. Quando foi criado o Plano Real, ele era ministro da Fazenda, ele não era presidente, né? Ele foi eleito primeiro em 94, depois em 98 ele foi reeleito. Foi a primeira vez que um presidente foi eleito, reeleito e terminou até o fim o seu mandato, né? Só ele, o Lula e a Dilma no primeiro mandato conseguiram ser eleitos democraticamente e terminar o mandato no Brasil. Então, em continuidade, né, as características, de novo, da República Nova. Em 2003, o Lula da Silva ele é eleito, ele foi o primeiro integrante de um partido de esquerda a tomar o poder aqui no Brasil. Na época dele, você teve a valorização da matéria-prima no mercado internacional, e isso, de certa forma, diminuiu a pobreza brasileira. Ele teve o seu segundo mandato, mas no seu segundo mandato ele foi acusado de corrupção. Ele conseguiu terminar. A sua sucessora, que é Dilma Rousseff, ela também foi eleita, terminou o primeiro mandato, só que no segundo, né, a bomba estourou e ela foi retirada do poder, né, sofreu impeachment em 2016. Depois disso, né, como a gente acompanhou, as últimas características, né, o vice da Dilma assumiu, Michel Temer, e em 2018 o Jair Bolsonaro ganhou as eleições com propostas conservadoras e defendendo os valores da família e melhorias na segurança pública. Atualmente, né, no dia da gravação desse vídeo, o Jair Bolsonaro é ainda o presidente da República. Agora que a gente terminou a nossa linha histórica sobre o Brasil, vamos resolver algumas questões. Eu separei 5 questões, eu vou resolver 2 e o professor Davi vai resolver 3. A primeira questão, ela é do Enem de 2014 e ela fala o seguinte: a transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Trouxe também, e sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, de seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa por terem, né? Agora a gente tem que interpretar. A. Incentivando o clamor popular por liberdade? Não, né? B. Enfraquecido o pacto de dominação metropolitana? Se a gente for parar para pensar, faz sentido. Então a gente deixa essa questão um pouquinho de lado. C. Motivado as revoltas escravas contra a elite colonial? A gente também sabe que não, né? D. Obtido o apoio do grupo constitucionalista português? Mesma coisa, né? A gente sabe que não houve esse apoio. E. Provocado os movimentos separatistas das províncias? Também o movimento separatista não entra aqui nesse caso. A gente então fica somente com a questão B, enfraquecido o pacto de dominação metropolitana. Aqui, né, a resposta formal, que é a resposta do toda a matéria, ele fala assim, a alternativa correta é a alternativa B, né, que é o enfraquecido o impacto de dominação metropolitana, e ele explica assim: a vinda da administração metropolitana para a América Portuguesa fez com que a elite colonial sentisse que era possível administrar o Estado e dispensar os portugueses do governo. Também cooperou à igualdade jurídica do Brasil em Portugal em 1815. É exatamente isso. A vinda da família portuguesa para o Brasil fez com que o Brasil
se sentisse um pouco mais no controle, e aí não precisasse tanto, ou sentisse que não precisasse tanto da metrópole, que era Portugal. A segunda questão, ela é do Enem de 2006, e ela vai abordar agora uma outra época, né? Ela fala assim: a moderna democracia brasileira foi construída entre saltos e sobressaltos. Em 1954, a crise culminou no suicídio do presidente Vargas. No ano seguinte, outra crise, né, quase impediu a posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek. Em 1961, o Brasil quase chegou à guerra civil depois da inesperada renúncia da presidência do presidente Jânio Quadros. 3 anos mais tarde, um golpe militar depôs o presidente João Goulart. E o país viveu durante 20 anos em regime autoritário. A partir dessas informações relativas à história republicana brasileira, assinale a opção correta. A. Ao término do governo João Goulart, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República. Essa questão é muito interessante porque o próprio enunciado já vai dar a resposta para a gente, né? A gente consegue ver aqui, pela linha do tempo que a questão dá, que não é o caso, né? Visualmente, né, dá para ver que o João Goulart, ele tá depois do Juscelino Kubitschek. Então, A não tá certa, ela está errada. E B. também não terminou o governo, né? Tem essa. Sim, Não teve exatamente. término do governo, né? Exatamente, também. O João Goulart, ele foi interrompido, o seu governo foi interrompido. B. A renúncia de Jânio Quadros representou a primeira grande crise do regime republicano brasileiro. Mesma coisa, né? A gente vê aqui que o Jânio Quadros aqui está logo embaixo, de 1961, né? Aqui está o nomezinho dele. Só que em cima, logo um pouquinho para a direita, a gente já vê a palavra crise. Então, sim, teve outras crises antes do Jânio Quadros. O Jânio Quadros não foi o primeiro a causar aí, a causar um bafafá. Ele já tinha acontecido antes. C. Após 2 décadas de governo militares, Getúlio Vargas foi eleito presidente em eleições diretas. Mesma coisa da linha do tempo, né? A gente consegue ver aqui que não é o caso, né? O Getúlio Vargas ele morreu antes da ditadura militar. D. A trágica morte de Vargas determinou o fim da carreira política de João Goulart. Mesma coisa. Vargas morreu antes do João Goulart assumir a presidência. E aí, no período republicano citado, sucessivamente um presidente morreu, um teve sua posse contestada, um renunciou e outro foi deposto. A alternativa certa é a alternativa E, que ela fala exatamente o que o texto está citando. Aqui a gente tem. O João Goulart, inclusive, ele era genro do Getúlio Vargas, para você ter uma ideia. Nasceram na mesma cidade, inclusive, lá no Rio Sério? Grande do Sul. Isso, nasceram na mesma cidade no Rio Grande do Sul, então era uma continuidade. Então, imagina a cabeça dos militares que lutaram para derrubar o Getúlio e ver o João Goulart chegar ao poder. Complicado, hein? Acho que talvez isso até tenha motivado, então, o golpe. Aqui na alternativa correta, a resposta oficial do toda a matéria. Alternativa E. No período republicano citado, sucessivamente um presidente morreu, um teve sua posse contestada, um renunciou e outro foi deposto. A resposta já está no enunciado da questão, né? Em 1954, Getúlio Vargas cometeu suicídio. O JK, que é o Juscelino Kubitschek, teve que enfrentar uma rebelião antes da posse. Jânio Quadros renunciou e Jango, que é o João Goulart, foi deposto pelos militares. Agora eu passo a palavra para o Davi para ele poder resolver as 3 últimas questões. Ok, vamos lá. Então, no texto 1 fala: o presidente do jornal de maior circulação do país destacava também os avanços econômicos obtidos naqueles 20 anos, mas ao justificar sua adesão aos militares em 1964, deixava clara sua crença de que a intervenção fora imprescindível para a manutenção da democracia. Então, como na alternativa anterior, tem o 2 ainda, mas a leitura e o entendimento do enunciado já é mais de 50% da resposta, né? O ex-presidente do jornal, então de maior circulação, que ele não fala qual é,
mas pode ter sido o Estado, pode ter sido a Folha, né? Ele está se justificando por que ele apoiou o golpe de 64. Texto 2. Nada pode ser colocado em compensação à perda das liberdades individuais. Não existe nada de bom quando se aceita uma solução autoritária. Então, assim, enquanto o texto 1 está justificando por que apoiou um golpe militar e uma ditadura civil-militar, o texto 2 está indo, o pensamento oposto, de nada justifica a perda das liberdades individuais, nada justifica uma solução autoritária, né? Então, embora enfatizem a defesa da democracia, ambos, né? Olha só que interessante, mesmo o texto 1 que defende o golpe, ele se pretende passar como defensor da democracia. As visões do movimento político-militar de 1964 divergem ao focarem, respectivamente, então, qual é o foco de um e qual é o foco do outro. Interessante ver que ainda hoje muitos defensores do período não gostam nem de que use o termo ditadura, porque eles acham que, na verdade, eles salvaram a democracia. Os próprios governantes militares daquela época diziam isso. Então, o foco aqui que está separado por um hífen, né? Vocês têm que identificar qual é a visão do primeiro texto. O primeiro texto está falando razões de Estado, ordenação da nação, imposição das forças armadas, normatização do poder judiciário ou contestação do sistema de governo. E o texto 2 está falando de soberania popular, prerrogativas religiosas. Essa a gente pode descartar, né? Porque em nenhum momento, nem o texto 1 nem o texto 2 usam a religião como argumento para defender ou para contestar o golpe. Deveres sociais, regras morais também não são faladas, nem tradições culturais. Então a gente vê que as razões de Estado, ou seja, o texto 1 fala que a manutenção da democracia, então uma razão de Estado, né? E o 2 fala da soberania popular, porque está falando de que as liberdades individuais, né? O povo tem as suas liberdades individuais e não pode ser vítima de soluções autoritárias. Alternativa A, Valentina. Exatamente. Então, como eu disse, razões de Estado, soberania popular. Uma questão onde se deve usar conhecimento histórico e interpretação de texto, como eu falei, né? A interpretação já é meio caminho andado. O primeiro trecho, ele defende a necessidade do golpe de 64, porque, segundo esse jornal, né, foi necessário para controlar a sociedade, beneficiá-la economicamente. A grande pergunta que tem que se fazer agora é que sociedade, que parte da sociedade e que parte do setor econômico foi beneficiado, né? E o segundo texto rejeita, ele fala que por mais que o PIB tivesse crescido 1000%, nada justifica, né, uma ruptura das liberdades individuais. A próxima, também é do Enem de 2014, fala o seguinte: o problema central a ser resolvido pelo novo regime era a organização de outro pacto de poder, que pudesse substituir o arranjo imperial. Então, até aqui a gente sabe o que é o novo regime. Se alguém tinha dúvida que novo regime era esse, é a República. Porque na linha de baixo está falando, ó, substituir o arranjo imperial. Quem substituiu o arranjo imperial? A República. Então, pudesse substituir o arranjo imperial com um grau suficiente de estabilidade. O próprio presidente Campos Salles resumiu claramente seu objetivo. É de lá, dos estados, que se governa a República, por cima das multidões que tumultuam agitadas nas ruas da capital da União. A política dos estados e a política nacional. Isso tem a ver um pouco com o que a Valentina explicou lá atrás, política dos governadores, que na verdade é aquele esquema lá política do café com leite, né, das oligarquias, né? Então, qual que era a grande crítica que se tinha no período imperial? É que a corte, na capital, que era o Rio de Janeiro, controlava, dando pouca autonomia aos governadores. E a República veio tentar mudar isso, né? O presidente agora era um representante da oligarquia estadual, ora de São Paulo, ora de Minas Gerais, e quem governava eram os estados, uma espécie de descentralização, né? Bom, nessa citação que fala sobre a necessidade dos estados tomarem a frente do governo e não um presidente só, nessa citação, o presidente do Brasil no período expressa uma estratégia política no sentido de: letra A,
Governar com adesão popular, esquece, né? Até a nova república, né, a república que nós estamos vivendo agora, ninguém se preocupava com a adesão popular, né? O fator população não era levado em conta. Hoje, pelo menos no discurso, né, ele é, mas nessa época não. Então, quando fala governar com adesão popular, ninguém pensava nisso, ninguém sequer dava importância à opinião popular. B, atrair o apoio das oligarquias regionais é uma alternativa para a gente deixar como possível, né? Como eu falei, as oligarquias que mandavam nos estados queriam mais poder do que elas tinham na época do Império. C, queria conferir maior autonomia às prefeituras? Não, queria conferir mais autonomia aos estados, até porque os prefeitos nessa época eram escolhidos pelos governadores de estado, era o tal do voto de Cabresto, que a Valentina falou lá atrás, que as eleições não só eram fraudadas, como o voto não era voto no, como que é? Agora faltou a palavra, como que é mesmo? Secreto. Secreto? Isso, obrigado. O voto não era secreto, as pessoas eram pouco alfabetizadas, né? Então, assim, o coronel que mandava no seu curral, por isso que a gente chama de curral eleitoral, né? Ele que decidia quem ia ser eleito. Não, só a primeira palavra já pode descartar a questão, né? Desculpa se eu estou sendo muito direto, mas assim, democratizar o poder do governo central. Não existia democracia, existia oligarquia. E o governo central deveria ser substituído pelos governos estaduais como fonte de poder. E aí, ampliar a influência do capital no cenário nacional. Em nenhum momento, né, a oligarquia pensava no capital, pensava no seu capital, mas não no cenário em termos nacionais, e sim de defender os seus interesses estaduais, né, localizados. Então, Valentina, eu deduzo que deve ser a alternativa B de bola. Exatamente. Atrair o apoio das oligarquias regionais, como foi falado, né? A questão retrata claramente o poder que os estados e não o governo central possuíam no Brasil. Desta forma, o presidente Campos Salles afirma que precisa do apoio dos governadores para poder governar o Brasil, no fenômeno conhecido como política dos governadores. Tanto é assim, essa troca de, né, que quando uma das oligarquias tenta passar o rodo nas demais, que é o caso de São Paulo em 1930, que ela deveria entregar o bastão para Minas, mas resolve continuar no poder, vem o Getúlio e acaba com essa tentativa de São Paulo de se manter no poder. É isso aí, política dos governadores. E o Enem de 2017 diz, é uma opinião sobre o Getúlio, né? Uma opinião popular. Getúlio libertou o povo, e são 8 horas de trabalho, e só. Não tinha que trabalhar dia e noite, mas não. Getúlio é que fez as leis. A princesa Isabel assinou a libertação, mas quem nos libertou do jugo da escravatura, do chicote, do tronco foi Getúlio. Getúlio Dornelles Vargas. Papai falava assim: meu filho, nunca houve no mundo governo igual a esse, meu filho. Relato de Cornélio Cancino, de 82 anos, descendente de ex-escravos, em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 1995. Então, esse texto fala de várias coisas, né? Fala da lei quando Getúlio, apesar de ser, né, um governo golpista, ditatorial e tal, ele fez tomou várias atitudes populares e populistas, como a Valentina falou no slide lá atrás, tanto fascista quanto esquerdista. Essa de diminuir para 8 horas de trabalho, ele vendeu como ajudar os trabalhadores e colou, mas na verdade qual era a intenção? As pessoas trabalhavam 16 horas e agora o máximo era 8, obrigando os patrões a contratarem mais uma pessoa para trabalhar as 8 horas restantes. Com isso, o objetivo dessa lei era diminuir o desemprego. E essa lei nem foi criação dele, né? O Roosevelt, lá nos Estados Unidos, mais ou menos na mesma época, fez a mesma lei para diminuir o desemprego. Então, por esses outros motivos, ele passou, como a Valentina falou lá atrás, com o nome de pai dos pobres, né? Um governo que deu a carteira de trabalho, férias, 13º,
proteção ao trabalho das mulheres, das crianças, diminuiu a quantidade de trabalho, de jornada de trabalho, né? Então, a construção da memória apresentada no texto remete ao seguinte aspecto da referida experiência política. Letra A. Trata-se do enaltecimento, ou seja, da puxação de saco do sentido pátrio, né? A pátria, em primeiro lugar, ligada à consolidação da democracia. Não, porque aqui você não está falando da pátria, você está idealizando, endeusando, né? Praticamente canonizando uma pessoa. Então é o culto ao líder e não o culto à pátria. B. Fortalecimento da ideologia oficial limitada à dimensão da escola? Não, porque aqui, apesar de o Getúlio ter tido essa faceta de ir nas escolas com cartilhas para falar bem da pátria e dele próprio, não é o caso desse texto. C. Legitimação de coligações partidárias vinculadas à utilização do rádio? Não, porque aqui não está entrando nenhum partido político, como eu disse, né? O foco aqui é em uma pessoa, não é no país e nem em partidos. D. Estabelecimento de direitos sociais associados à propaganda do Estado. Trata-se disso o texto, mas vamos ir à letra E, né? Desenvolvimento de serviços públicos submetidos à direção dos coronéis? Não, porque não está falando nem de serviços públicos nesse trecho, e não é a direção dos coronéis, e sim a direção do líder, no caso Getúlio. Então, o estabelecimento de direitos sociais, como ele fala ali, ó, as 8 horas de trabalho, que ele até coloca aqui, apesar da Isabel ter assinado a Lei Áurea, quem libertou mesmo os escravos e seus descendentes foi o Getúlio, e a propaganda de Estado, que, como eu falei, procura enaltecer a figura do líder, do pai do povo, né, do pai dos pobres, como aconteceu na China, do Mao Tse-tung, na Alemanha, do Hitler, na Itália, do Mussolini, e também aqui no Brasil, do Getúlio Vargas. Então, Valentina, eu diria que é a letra D. Exatamente. Então, uma questão que exige do candidato, né, de vocês que vão responder, não só os conhecimentos históricos, mas também capacidade interpretativa, como a outra lá dos textos. Promulgação de leis trabalhistas durante o governo do Getúlio Vargas entraria para sempre no imaginário histórico do Brasil e apagaria aspectos negativos, como a falta de eleição e a censura e a tortura, né? Não sei se alguém já assistiu aquele filme Olga, ele perseguiu também alguns judeus e enviou para a Alemanha nazista, que matou, né, no caso a Olga Benário, né? Então, assim, até hoje, muitos partidos e políticos tentam grudar na imagem do Getúlio, porque no imaginário popular o Getúlio era o pai dos pobres, né? Até bem pouco tempo o presidente Lula procurava sempre ligar a sua imagem ao do Getúlio, que até hoje no imaginário popular se esquece muito a questão ditatorial e de crimes contra a humanidade que ele cometeu em nome das benfeitorias sociais e trabalhistas que ele fez. Bom, então foi isso. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu e agradecer principalmente ao professor Davi pela orientação. Muito obrigada, professor. Obrigado a você, parabéns pela ação, pela atitude. São coisas assim que ajudam o país a crescer para o lado positivo. E boa sorte a todo mundo, estudem bem e tenham paciência e sucesso na hora do Enem. Obrigada a todos.